Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 3, a parte de demonstração sobre exercício da oficina de desenho de observação das oficinas culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, como eu tinha feito nas outras aulas, estou gravando esse vídeo comigo fazendo o exercício, né? Se eu passei o exercício, nada mais justo do que eu fazer também. Enquanto estava andando pela casa, eu vi essa máquina. Logo na hora que eu vi, já me chamou bastante atenção, assim. Gosto bastante de coisas mecânicas. Sei lá, o design dela eu acho bem legal. Mas fazia tempo que eu não pensava nela, eu nunca desenhei ela. Aí já bateu-se uma vontade de desenhar, mas eu tentei não pensar muito nisso, né? Continuar vendo as outras coisas. Aí tinha algumas outras coisas também, achei ele legal assim, mas nenhum foi tão forte assim, vontade de desenhar como dessa máquina, então escolhi ela. E o vídeo eu deixei o vídeo acelerado e fui comentando conforme eu assistia, comentando o que eu tinha pensado na hora que eu tava fazendo. Então, desculpa as pausas aí, a indecisão do que eu tô falando, mas enfim, espero que seja interessante de assistir. Qualquer comentário pode falar também. Mais ou menos como eu tinha comentado na aula 3 lá, daquela ideia de ver as formas básicas das coisas, né? Essa máquina de escrever, ela tem essa forma bem como se paralelepípedo, né? Ela é bem um retângulo. E depois, pensando, usando essa forma, assim, esse paralelepípedo para começar, foi só fazer os cortes depois, de onde tem a entrada, né? Pra onde coloca o tecido para costurar mesmo. De um jeito mais fácil, né? Não preciso. Se fosse fazer direto, dá bem mais trabalho de fazer de um jeito mais parecido. As coisas tinham começado com lápis HB mesmo. Aí depois eu apaguei um pouco as inks, tinha ficado muito marcado. Antes de começar a fazer as linhas com lápis 6B. Eu só usei esses dois lápis nesse desenho. Mas é um pouco estranho. Eu costumo desenhar com caneta, né? E a caneta escorrega assim na folha mais fácil, né? Eu tava um pouco sem prática, às vezes. Principalmente nesse começo, bem atrapalhado assim com o lápis. Porque ele prende mais na folha, né? Não é tão... A caneta escorrega mais fácil, né, pela página. Aí eu só tô basicamente traçando, né, as linhas que eu tinha feito no esboço. Essa parte do... Eu não sei como é que chama essa parte que prende prende o tecido ali na base. Eu precisei dar uma inclinada pra olhar como é que é direitinho, porque não dava pra ver direito onde eu tava. Eu não mexo nessa máquina, né? Então eu não sei para que serve cada botão, para que serve para cada coisa. Não sei absolutamente nada de como é que funciona. Para alguém que conheça mais, talvez tenha alguma coisa que tenha ficado estranho. Mas é difícil fazer uma coisa que você não conhece, às vezes fica com o risco de ficar meio estranho para alguém que entende do assunto. Mas acho que ficou legal o resultado final. Esses botões foram bem difíceis de fazer o jeito... Fazer eles inclinados do jeito que eles estão, né? Do jeito que eles acompanhando ali a inclinação da máquina. Eles têm a parte do botão, esse círculozinho, e tem a parte de trás, tem uma parte atrás assim, que é um pouco mais
mais abaixada, assim. Demorou um pouco pra ver essas coisas. Achei bem interessante os detalhes da máquina, porque tem um monte de coisa que não é simétrico, assim, que não é... Tem um botão que ele não é alinhado com o outro, assim, ou uma coisa desse tipo, uma linha que não segue a outra. Bem curioso, assim, de ver. Tipo, esses dois círculos, eles não, pelo menos a impressão que eu tive é que eles não estão alinhados, assim, um tá um pouco mais para trás do que o outro. Aí, como eu tinha comentado um tempo atrás, você não precisa, como tá bem pequeno, né, essas coisas, essas legendas aí dos botões e o nome e tal, dá pra fazer bem só fingindo que tá escrito alguma coisa, né? Eu fiz, eu não escrevi nada, nem o desenho é só uma marcação assim por cima. Porque é só pra que a pessoa bate o olho e ter a impressão de que... Pra ela bater o olho e ter a impressão de que tem alguma coisa escrita ali, mas não que não precisa ter mesmo. Aí como... acho que foi na segunda... No vídeo da segunda aula que eu comentei essas coisas de não precisar ficar fazendo linha demais, onde não precisa. Eu usei bastante isso nesse desenho. Tem um monte de coisa. As bordas são todas bem arredondadas, assim, não tem praticamente nenhuma quina, assim. Então eu não fiz muita linha, assim, pra separar. Eu fui separando mais pela sombra, dando a indicação de onde que tem as curvas e tal. Nesse desenho eu trapacei um pouco, né? Vocês viram que eu usei a borracha umas 2 vezes já, que eu não costumo usar. Já a primeira vez foi mais pra... Depois que eu já tinha terminado o esboço, né? Só pra suavizar, assim, pra quando fosse começar os riscos definitivos, assim. E esse foi porque a parte da sombra tinha ficado muito pra cima. Eu quis deixar mais marcada essa parte da luz. Mas acho que não usei em excesso, assim. Acho que ficou o uso mais consciente do borracha. Eu fiz um pouco... pro desenho eu queria ter essa visão assim de cima. E onde ela tava... Essa máquina tava em cima da mesa. E não ia ter como eu desenhar desse ângulo. Até teria como eu desenhar, mas não teria como eu gravar o desenho, né? Então peguei ela, coloquei um pano assim no chão, coloquei ela em cima, porque eu tinha um ângulo para poder ter o ângulo que eu queria, né? Eu fiz um pouco desses vincos do pano que tá embaixo. Esse tecido é um tecido de algum recorte mesmo de algodão cru, que era para fazer que era para esticar umas telas assim de pintura, mas acabei não usando ainda. Não, por isso que tem esses desfiados assim, onde foi cortado. Essas dobrinhas mais suaves é bem divertido assim de fazer. Aí tem os fios, né? Tem um fio que vai pro pedal e tem um fio pra tomada.
Essas sombras do fio é legal pra dar uma ideia de que ele tá em cima de algum lugar mesmo. Porque, como eu ensinei umas vezes também, eu sempre gosto de fazer a base assim do objeto. Aí eu achei que tava muito branco. Aí eu comecei a pintar de preto essa parte de cima. Só que eu não... Acho que foi nesse momento que deu uma pausa aí que eu percebi que que tem o fio passando pra parte de fora ali, né, no canto direito. E aí essa parte mais escura não ia ter como chegar... Se fosse até lá, ia ficar meio... Ia apagar esse fio, eu não queria que apagasse. Então comecei a... Quando chegou nessa parte, comecei a fazer um pouco mais fraco. Mas acho que foi bom, mas acho que esse preto dá quebra um pouco desse... É legal ter essa variação, né? Um pouco... Não deixar tudo nem muito branco, nem muito escuro. É legal. Esse topo da máquina, por exemplo, ele é bem branco, aí ele se sobressai um pouco mais, dando esse preto de fundo. Apesar de que fica mais um fundo mesmo, né? Porque não tem a ver com o que tava no chão, não tem a ver com o chão, é só... Com o chão é só pra dar esse contraste mesmo.